Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. O tema de hoje é sobre regulamentação de visitas. Vamos às perguntas. Qual o objetivo da ação de regulamentação de visitas do filho menor? O objetivo da ação de regulamentação de visitas é garantir o direito do filho em conviver com o pai ou a mãe que não mora com ele. A lei, ela busca garantir o direito à convivência digna, com vistas ao desenvolvimento e à manutenção dos laços afetivos e da convivência familiar entre a criança e o genitor. O avô ou a avó tem direito de visitar o neto? O avoengo tem direito de visitar o neto, sim. A lei estende o direito de visita aos avós de modo a reforçar a importância da convivência do neto com os ascendentes, com vistas ao desenvolvimento e à manutenção dos laços afetivos. Por essa razão, se o avoengo for proibido de visitar o neto, ele pode constituir um advogado para ajuizar uma ação de regulamentação de visitas, para que ele possa conviver com o neto. O tio ou a tia tem direito de visitar o sobrinho? Havendo demonstração de que o tio ou a tia participaram ativamente do desenvolvimento biopsicossocial da criança e que foi construído entre eles um vínculo afetivo, eu entendo que é plenamente possível requerer a regulamentação de visitas caso o pai e a mãe, sem justo motivo, interrompam a convivência familiar dos tios com o sobrinho. Mas, por outro lado, se os tios sempre foram ausentes, em que pese seja direito da criança e do adolescente ter direito à convivência digna com os parentes paternos e maternos, há aqui de se verificar em juízo a viabilidade desse tipo de requerimento. Quem tem legitimidade para requerer o direito de visitas em favor da criança ou do adolescente? O direito de visitas ele consagra a efetivação do princípio da convivência familiar. Portanto, antes de ser um direito, é uma necessidade vital da criança e do adolescente, de modo a permitir que se construa um vínculo afetivo entre a criança e o parente adulto. Por essa razão, é que existem decisões judiciais que asseguram o direito de visitas da criança com os avós, com os tios, por exemplo. A mãe guardiã legal pode proibir o pai de visitar o filho? Via de regra, a proibição de visitas entre o genitor e a criança deve ocorrer por meio de decisão judicial fundamentada. Portanto, havendo indícios de que a visita do pai traz malefícios ao desenvolvimento da criança, a mãe ela deve informar isso ao advogado para que ele requeira as medidas cabíveis no âmbito judicial. Exemplos de medidas cabíveis que podem ser pleiteadas em juízo: requerimento de visitação monitorada, redução dos dias e horários de visita, suspensão temporária dos dias de visitas ou ainda, em última hipótese, até mesmo a destituição do poder familiar. A mãe pode proibir o filho de visitar o pai que usa drogas? Depende. Se a mãe tiver provas de que o pai se droga ou se mantém drogado enquanto está junto com o filho, ela deve comunicar imediatamente ao advogado para que o advogado requeira em juízo uma decisão de urgência para proibir provisoriamente as visitas previamente estabelecidas, com o objetivo de fazer cessar o perigo atual que a criança se encontra quando ela está junto com o pai. Uma outra alternativa também é requerer em juízo uma visitação monitorada entre o pai e o filho. Agora, se o perigo for atual, por exemplo, o pai vai buscar a criança e ele está nitidamente desequilibrado em razão do uso de entorpecentes, o mais indicado é que a mãe acione a polícia por meio do 190 e também lavre um boletim de ocorrência diante da gravidade do caso. Nesse cenário, inclusive, o policial ele pode servir de testemunha para identificar o comportamento desequilibrado do pai diante dos efeitos da droga. Se não for possível acionar a polícia, é importante que a mãe produza outras provas, como testemunho de vizinhos que presenciaram o ocorrido ou até mesmo a gravação de um vídeo por meio de celular. Na sequência, a mãe ela deve comunicar ao advogado para que o advogado noticie em juízo o ocorrido e requeira as providências necessárias para fazer cessar o perigo atual que a criança se encontra. Agora, o simples fato de proibir o filho de visitar o pai sob justificativa de que o pai é usuário de drogas, sem qualquer prova que comprove as afirmações da mãe, a conduta da genitora pode ser enquadrada como um abuso de direito parental e prática de alienação parental, o que lhe causará uma série de problemas. A mãe pode proibir o filho de visitar o pai que é alcoólatra? Depende.
Se a mãe tiver provas de que o pai da criança é alcoólatra ou se mantém bêbado enquanto está junto com o filho, ela deve comunicar imediatamente ao advogado para que o advogado requeira em juízo uma decisão de urgência para proibir provisoriamente as visitas previamente estabelecidas, cujo objetivo é fazer cessar o perigo atual que a criança se encontra quando ela está com o pai. Uma outra alternativa também seria requerer em juízo uma visitação monitorada entre o pai e o filho. Agora, se o perigo for atual, por exemplo, o pai vai buscar a criança e ele está nitidamente bêbado, embriagado, o mais indicado é que a mãe da criança ela acione a polícia por meio do 190 e também lavre um boletim de ocorrência diante da gravidade desse caso. Nesse cenário, o policial ele pode até mesmo servir de testemunha para identificar o comportamento desequilibrado do pai diante dos efeitos do álcool. Se não for possível acionar a polícia, é importante que a mãe produza outras provas, como testemunho de vizinhos que presenciaram o ocorrido e a gravação de vídeos, por exemplo, e não entregue a criança. Na sequência, a mãe deve comunicar ao advogado para que ele noticie ao juiz o ocorrido e requeira providências necessárias para fazer cessar o perigo atual que a criança se encontra. O simples fato da mãe proibir o filho de visitar o pai sob justificativa de que o pai é alcoólatra, sem que ela consiga comprovar essas afirmações, a conduta da genitora ela pode ser enquadrada como abuso de direito parental e até mesmo a prática de alienação parental. O pai pode proibir o filho de visitar a mãe que é garota de programa, prostituta? A vida sexual da mãe é uma questão adstrita à esfera da intimidade dela. Portanto, o debate jurídico sobre a proibição do filho de visitar a mãe que é garota de programa ele só é admissível caso haja risco da criança ou do adolescente em conviver com a mãe. Portanto, se o pai tiver provas de que a mãe se prostitui enquanto está com o filho, ele deve comunicar imediatamente ao advogado dele para que o advogado requeira em juízo uma decisão de urgência para proibir provisoriamente as visitas previamente estabelecidas, cujo objetivo é fazer cessar o perigo atual que a criança se encontra quando está com a mãe que está se prostituindo. Uma outra alternativa é requerer em juízo que essa visitação ela seja monitorada entre a mãe e o filho. O simples fato de proibir o filho de visitar a mãe, sob justificativa de que a mãe é prostituta, sem qualquer prova que comprove algum risco à criança, a conduta do pai ela pode ser enquadrada como prática de alienação parental, além do pai poder ser processado criminalmente ou por danos morais, em razão de difamação ou injúria. O que deve ser feito quando o pai vai visitar o filho, mas é impedido pela mãe? Há duas situações. No caso em que a visita é fruto de um acordo verbal entre os genitores, sem a chancela do Poder Judiciário, o pai ele deve constituir um advogado para que seja pleiteada a regulamentação de visitas com a fixação de dia e horário para o convívio entre o pai e o filho. Agora, se já existe uma sentença judicial e a mãe descumpre o que foi estabelecido naquela sentença, de modo a impedir o contato do pai com o filho, o genitor ele também deve constituir um advogado para informar ao juiz que a genitora descumpriu uma determinação judicial. Nessa hipótese, é possível o juiz advertir a genitora e também aplicar uma multa por descumprimento de ordem judicial. Agora, se essa conduta ela for reiterada e contínua, o juiz também ele pode modificar a guarda judicial e a base de moradia da criança, de modo que o filho passe a morar com o pai. O que deve ser feito quando houver o descumprimento da sentença judicial que fixou as visitas? Por exemplo, o pai vai visitar o filho e não devolve no dia e hora fixados na sentença judicial. Isso não pode acontecer. Os genitores eles devem cumprir fielmente aquilo que foi determinado na sentença judicial. Portanto, se o pai não devolver o filho no dia e hora fixado na sentença judicial, a mãe ela pode lavrar um boletim de ocorrência, a depender do caso concreto, e ela deve comunicar imediatamente ao advogado para que ele informe o magistrado sobre o que aconteceu. Nessa hipótese, é possível o advogado requerer a busca e apreensão do menor como forma coercitiva para que o pai devolva a criança à mãe, que é guardiã, sem prejuízo de outros requerimentos cumulativos, como, por exemplo, a aplicação de uma multa para cada descumprimento da ordem judicial. É verdade que o pai que não paga pensão alimentícia pode ser proibido de visitar o filho?
Não, não é verdade isso. A falta de pagamento da pensão alimentícia não tem relação alguma com o direito do pai conviver com o filho e do filho conviver com o pai. Essa justificativa ela pode ser compreendida como indício de alienação parental praticada pela mãe da criança. Portanto, se a mãe da criança proíbe o convívio da criança com o pai sob a alegação de que o pai não pagou a pensão alimentícia, é importante que o pai produza essa prova gravando um vídeo ou printando as mensagens de WhatsApp, por exemplo. Na sequência, o pai ele deve comunicar ao advogado para que o advogado noticie ao magistrado o ocorrido, bem como requeira as providências necessárias para fazer cessar o perigo de dano atual. Nessa hipótese, inclusive, é possível o advogado requerer a busca e apreensão do menor como forma coercitiva para que a mãe entregue o filho ao pai para que eles possam conviver. Também é possível a aplicação de multa em desfavor da genitora por cada descumprimento de ordem judicial, ou seja, para cada vez que a genitora deixa de entregar a criança, ela pagará uma multa em relação a isso. O que deve ser feito quando os genitores acordam verbalmente o direito de visitas em favor do filho, mas na maioria das vezes o acordo é descumprido? Nessa situação, o ideal é o diálogo, de modo que ambos os genitores entendam que o maior prejudicado nesse conflito de interesses é o próprio filho deles, a criança ou adolescente. No entanto, inexistindo acordo, é necessário procurar um advogado para que ele ajuize uma ação de regulamentação de visitas, a fim de que se determine dias e horários para visitação entre a criança e o genitor, tudo em prol do melhor interesse do menor. Não é aceitável, por exemplo, o pai se comprometer a retirar a filha aos sábados pela manhã e entregá-la no domingo à tarde e reiteradamente descumprir esse acordo, retirando e devolvendo a criança no horário que melhor lhe convir. É um verdadeiro desrespeito à criança e à mãe da criança, sobretudo a mãe da criança, que se programou para sair, a realizar outras atividades e se vê obrigada a desmarcar os compromissos em razão desse comportamento injustificado do genitor da criança. Como eu disse há pouco, é necessário formalizar o acordo perante a justiça para que se possa exigir as sanções legais, como, por exemplo, a aplicação de multa por descumprimento da decisão ou sentença judicial.